apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Bom, dando continuidade aqui à nossa nova série Ácaros no meu orquidário, tá? Eu vou começar agora especificamente com essas explicações, tá? Então, no vídeo passado eu dei uma pequena explicação sobre a diferença de pragas e doenças, e agora o ponto legal, mais chato dessa história é que, como eu tô com as plantas com problema nesse momento, eu posso não só falar, mas como eu posso mostrar para vocês o estado dessas plantas e como identificar quando o problema está começando, tá? Então, foi interessante, inclusive, eu fazer nesse momento por isso, que eu vou poder mostrar para vocês direitinho o que está acontecendo, tá? Então, o que acontece? Pra gente poder chegar mais rápido ao assunto. Como eu falei para vocês, as minhas plantas, elas pegaram chuva em excesso no fim de ano, tá? E os catacetos em especial. E quando eu cheguei de viagem, eu já notei algumas manchinhas, tá? Então, vamos falar do catacetum e plantas com brotos em geral. Isso aqui é uma muda de um catacetum fimbriato, tá? É uma muda que tá saudável, tá vendo? Ela não tem nenhum problema. Quer dizer, tirando essa parte aqui que eu vou chegar nisso. Quando o catacetum tá desse tamanho aqui, o acúmulo de água dentro do broto é extremamente fatal, tá? Porque ele tá muito pequenininho, isso aqui vira um copinho, quer dizer, se ele tiver inclinado para cima, houver regas e chuva, que a água fique presa aqui dentro desse broto, o que vai acontecer? Aí vamos virar para esse lado. Esse foi o primeiro broto dessa planta que estava bonitinho no fim de ano. Isso aqui apodrece, tá? E você perde a brotação, ok? Vamos falar o seguinte, de tudo que pode acontecer com o catacetum, isso é o menos pior, porque você perdeu apenas um broto. Se você tirar essa planta da chuva, deixar de fazer regas erradas, você tem a chance, como eu tive aqui, quer dizer, eu perdi um broto que estava aqui bonito no começo do ano, tá? Mas a planta já está se recuperando e já está me dando um segundo broto, ok? Então, o que acontece? Vamos dizer que você esteja com seus catacetum, suas plantas na chuva, e principalmente nessa época. Notou que está chovendo demais? Notou que as plantas começaram a ficar danificadas? Qual que tem que ser a sua primeira ação? Retirar essas plantas da chuva, colocar embaixo de uma cobertura, tá? Imediatamente, não pode deixar. Pega a plantinha, tá cheia de água aqui assim, vira, joga essa aguinha fora, deixa ela escorrer e tira essa planta da chuva, tá? Assim, qual que é o primeiro sinal que a gente sente quando a planta começa a danificar? Deixa eu ver se eu trouxe algum exemplo aqui. Deixa eu ver. Planta com mancha de chuva. Aqui, deixa eu pegar essa. Então, o que acontece? Quando a planta começa a receber chuva em excesso, ela começa a ter essas manchas. Essa daqui já tá bem grave, tá vendo? Já partiu do ponto preto pro amarelado. Ó, você começa a perder folhas do seu catacetum. Ele começa a manchar assim, tá? Isso aqui, gente, não é só água, isso aqui é um fungo, tá? É um fungo gerado pelo excesso de água. Ele não é um fungo tão grave como a antracnose, por exemplo, a canela seca, né? Ou a podridão negra. Mas ele é um fungo. Aí você vai falar, meu Deus, então meus catacetos estão cheios de fungos, vou jogar fungicida. Calma, ainda não. Notou que começaram a aparecer essas manchas nas suas plantas, você faz o quê? Retira imediatamente essa planta de onde ela está recebendo chuva e coloca ela num lugar coberto, tá? Então o que acontece? Quando eu cheguei de viagem, tinham algumas manchas como essas, não estava desse jeito ainda, certo? Mas eu falei, bom, tranquilo, foi uma chuva ou outra que caiu, não vou me preocupar, ok? E aí o tempo foi passando e eu não tomei providências. O que acontece? Com esse excesso de chuva, as plantas continuaram manchando. Ó, essa tá bem como é no comecinho, tá vendo? Ó, uma manchinha preta na folha. Você pode olhar e falar, ah, isso não é nada, ó, acabou de cair mais uma folha do catacetum. Mas é sim, é o primeiro alerta para você tirar suas plantas, tá? Se tiver uma planta enraizada, uma planta que estava saudável, que estava ótima, simplesmente
Pegou chuva e aí aconteceu isso. Essa é a manchinha que você tem que ficar de olho. Então tira a sua planta da chuva, deixa ela embaixo do coberto. Às vezes isso fica uma única mancha e a planta consegue brigar contra isso, não vira nada mais grave, tá? Mas o que aconteceu? Eu demorei a tomar providências. Então, ó, deixa eu mostrar aqui essa mudinha aqui, apesar dela não estar plantada ainda, tá vendo? Isso aqui é um catasetum que é um tigrino, inclusive, já tá passando a floração desse lado, ó. Eu vou fazer o plantio dessas mudas e aqui tá por abrir. Tá vendo? Essa é uma planta que ela tá saudável. Ela não tem problemas, tá vendo? Diferente, muito diferente dessa. Tá? Dá pra ver bem a diferença de saúde de uma planta para outra, ok? Então, o que acontece? Eu demorei para tirar as plantas do lugar e esse processo de fungo, vamos dizer, do fungo não tão grave, isso foi aumentando. Não suficiente com isso, é óbvio que eu tinha um foco ou outro de cochonilha e de lesmas, porque nessa época isso acontece. Então, eu já estava fazendo a retirada desses insetos manualmente para que não houvesse uma proliferação. E aí, eu tinha catasetums, esse catasetum aqui, eles são pequenos, mas eu tenho catasetums adultos também, certo? Ai, desse tamanho, tá vendo? Aí você olha assim, você fala, ai, mas essa planta tá bonita. Não, essa planta não está bonita. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Se vocês estiverem vendo isso nas plantas de vocês, infelizmente, vocês estão sendo acometidos pela mesma praga. Isso aqui é ácaro, tá? Então, por conta de eu não ter tomado providência mais rápido a respeito do fungo e das chuvas, também abriu-se portas para a chegada dos ácaros. E o que acontece? O ácaro é um inseto muito agressivo, não é inseto. Ácaro não é inseto, ácaro é aracnídeo. Ácaro é parente de aranha, é parente de escorpião, é parente de carrapato, é parente de... Deixa eu ver o que mais. Ele é aracnídeo, tá? Então, o que acontece? Lançar inseticidas, que é o que eu falei no vídeo anterior, que mata cochonilha, que mata pulgão, não mata ácaro, tá? Não resolve. E, infelizmente, o que nós temos de defensivos contra ácaros são coisas muito pesadas, muito perigosas, tá? Então, o que acontece? Ó? Essa planta que eu mostrei para vocês, que tá com a mancha do funguinho, ela também tá com ácaro. Ácaro e ferrugem são as doenças que mais acometem os catasetums. Elas são mais comuns se você não tá com o ambiente legal. Você vê, essa planta parece não tá com tanto problema, mas ela também tá com ácaro, tá vendo? Nós temos dois tipos básicos assim de ácaros. Uns que fazem uma teia de aranha, que até é mais fácil de você identificar se você não está vendo a parte de baixo da planta. E tem o ácaro que não faz teia de aranha. Então, sem a teia, você demora mais ainda para ver e checar os problemas e os danos que eles estão gerando. Então, resumindo, deu problema. Pegou ácaro, já era. Eu tô filmando aqui nessa parte esse vídeo para mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo que tá meio que vazio aqui atrás? Porque eu já comecei o controle, eu já tô fazendo uma série de coisas que eu vou explicar para vocês no decorrer desses vídeos. Mas isso aqui é para mostrar, olha isso aqui. Eu acabei de fazer o replantio desses catasetums. Eu tenho muito catasetum, acho que, sei lá, algo em torno de 60, 70 plantas só desse gênero, tá? Então, essas plantas aqui, elas estavam saudáveis, estavam bem e todas com broto. Elas tiveram problema com a chuva, depois foram atacadas por ácaros. Os ácaros fizeram uma série de feridas nas minhas plantas e com isso abriu porta para fungo e não é o funguinho da folha, o fungo mais grave que pode levar a planta à morte, ok? Então,
esse resultado aqui, então, como eu já estou fazendo o controle, fazendo algumas coisas, essa planta, por exemplo, ela estava maior e estava num cachepô. Eu tive que tirar e colocar nesse leque, tá? Então, aqui nesse trecho, estão essas plantas que eu estou começando a fazer o cuidado e estou começando a reorganizar. Mas olha só aqui nesse pedacinho a quantidade de catacétons que eu já tive que mexer e que estão danificados, quer dizer, eu estou começando aqui a organização, ok? Então, esse vídeo é mais para eu mostrar para vocês o que a gente tem que olhar primeiro, qual que é o primeiro sinal de que seus catacétons podem estar com problemas. Então, o primeiro sinal é esse, quando aparece essa manchinha preta na folha, tá? Apareceu essa manchinha preta na folha, isso aqui é um aviso de excesso de água e é um fungo não tão grave, mas que ele começa a prejudicar a sua planta, começa a prejudicar a saúde dela. E uma vez que aparecem esses fungos, a gente tem que retirar a planta imediatamente da chuva. Se for só rega, verificar o jeito que está sendo feita essa rega e parar imediatamente para deixar a planta secar, para ver se esse fungo regride e você não tem maiores problemas, tá? Ele não costuma ser uma ferida molhada, ele é uma feridinha só preta. E às vezes, até quando você joga um inseticida por causa de cochonilha, ele para com a evolução dessa manchinha, desde que você perceba isso no começo, tá? Então, para esse segundo vídeo, qual que é a lição? Catacetum que esteja saudável, não tem mancha, tá? Catacetum saudável não tem mancha. Broto não pode pegar água dentro, porque você perde o broto, ou pode já ficar uma ferida para entrar fungo. Então, catacetum tem que estar saudável, tem que estar verdinho. Catacetum que começa com essa manchinha preta, isso aqui já é luz amarela, presta atenção, cuidado, muito cuidado. Catacetum que chegar a essa situação é luz vermelha, corre, que você já tá cheio de problema, ok? Então, pessoal, finaliza esse segundo vídeo por aqui, pra gente ir entrando na segunda parte, né, nas próximas partes desses assuntos, ok? Tchauzinho!